Então, vamos dar início à nossa terceira e última mesa desse seminário sobre a crise política. Quero agradecer muito a presença de todos vocês e, particularmente, dos nossos dois palestrantes dessa mesa. O professor Fábio Conder Comparato, professor emérito da USP, jurista com uma história de intervenção pública. Marco Aurélio Nogueira, professor titular em Ciência Política pela Unesp, diretor do IPRI, Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais. A gente vai fazer assim, cada um vai ter em torno de meia hora para falar e depois a gente abre o debate. Tá? Então, vou dar a palavra primeiro para o professor Fábio Comparato. Muito obrigado pela presença, de novo. Meus caros, a palavra crise é uma das mais surradas atualmente. Mas pouca gente sabe que essa palavra foi criada pelo pai da medicina, Hipócrates, para designar aquele momento preciso em que o olhar crítico do médico faz o diagnóstico da doença e o prognóstico, ou seja, o doente vai se salvar ou vai morrer. Eu quero ressuscitar essa semântica da palavra porque entendo que o Brasil sofre de uma doença prolongada e essa doença não está limitada ao Brasil. É preciso considerar o nosso país no contexto mundial do presente. É preciso levar em conta o fato de que o capitalismo não é apenas um sistema econômico. Ele é uma civilização, uma maneira de viver. Ele tem não apenas estrutura de poder, fundamentalmente econômico, mas ligado à política, mas ele tem também os seus valores próprios. E esses valores desceram para a cabeça de todos nós. Ou seja, a procura de um benefício econômico antes de qualquer outra coisa. Acontece que o capitalismo é a primeira civilização mundial da história. Os seus últimos inimigos foram derrotados já no final do século passado. Mas justamente no final do século passado, houve uma sucessão histórica. O capitalismo industrial que se instalou primeiro na Inglaterra, na Europa Ocidental, depois no mundo todo, e que foi responsável por um crescimento econômico inédito na história, enfim. No final do século passado foi sucedido pelo capitalismo financeiro. É preciso levar isso em conta porque senão nós não entenderemos as causas mórbidas da situação brasileira e mundial. Não é preciso ser grande entendido de marxismo para saber que a nossa crise política
está intimamente ligada à crise econômica. Sem dúvida, é uma crise mundial e que atinge paulatinamente, eu vou dar alguns dados, todos os países desenvolvidos. Há atualmente no mundo 28 instituições bancárias internacionais que controlam todo o mercado monetário, ou seja, juros e câmbio, e todo o mercado de valores mobiliários. Isso correspondeu a meados da década de 90 do século passado, quando se estabeleceu no mundo todo a livre fixação de juros e da taxa de câmbio. Embora talvez pouca gente se lembre, essas taxas de juros e de câmbio eram fixadas pelo Estado. Pois bem, desses 28 bancos, 14, ou seja, a metade, emitiram até hoje um volume considerável de papéis chamados derivativos, na nomenclatura americana, sobretudo. Por que derivativos? Que são papéis cujo lastro são outros papéis, e assim por diante. Pois bem, o volume total desses derivativos, em 2013, atingiu a módica soma de 710 trilhões de dólares, ou seja, 10 vezes o produto mundial anual. Esse oligopólio bancário exerce um controle sobre os estados. Mas como? Que história é essa? Os estados não são independentes? Acontece que justamente final do século passado, o movimento neoliberal produziu uma mudança substancial no financiamento do Estado. Até então, as despesas públicas eram financiadas com tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, etc. Num determinado momento, os líderes capitalistas, que, notem bem, são muito mais inteligentes do que qualquer um de nós, eles perceberam o seguinte: era muito melhor que os estados, ao invés de financiarem as suas despesas públicas com tributos, lançassem no mercado papéis da dívida pública. Por que isso foi um golpe de gênio dos líderes capitalistas? Porque, em primeiro lugar, eles passaram a pagar menos impostos, que o Estado não aumentava os impostos. Em segundo lugar, eles passaram a ter uma renda não só considerável, mas firme, que o devedor era o Estado. Pois bem, esses papéis da dívida pública foram tomados, ou seja, quando o Estado os emite, quem é que os recebe em primeiro lugar? Ora, os bancos. Aqui, no nosso querido país, os 5 maiores bancos detêm
86% dos ativos líquidos em circulação. Ora, com esses papéis na mão dos bancos, como o devedor é o Estado, são os estados têm que obedecer às normas que os bancos produzem. Por quê? Porque nenhum Estado tem a coragem de enfrentar uma inadimplência. A Grécia tentou enfrentar a inadimplência e deu no que deu, né? Então é óbvio que o Estado, a organização política, fica nas mãos dos banqueiros. Mas não é só isso. A Global Policy Forum, que é uma organização internacional muito considerada, acaba de lançar um estudo de 140 páginas, em que demonstra, com fatos irretorquíveis, que a Organização das Nações Unidas sofre, nas suas agências econômicas e sociais, a influência determinante de empresas multinacionais. E mais, até eu que já sou da quarta geração, e vou encaminhando para a quinta, eu ainda sou daquela época tradicional em que o Banco Central do Brasil, que substituiu a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, era uma instituição respeitável do Estado. Obedecia à política monetária do Estado. Agora não. A presidente Dilma Rousseff pode nomear o presidente do Banco Central. Mas ela não tem poder nenhum de direcionamento do Banco Central. Isso não é só no Brasil. Hoje é no mundo todo. O que significa que os bancos centrais passaram a ser dominados pelo oligopólio bancário. Quais as consequências disso? Em primeiro lugar, uma redução acentuada do crescimento econômico mundial, o que não prejudicou o capitalismo financeiro. Thomas Piketty, o francês famoso, ele mostrou que a longo prazo a renda do capital é sempre superior à taxa de crescimento econômico nacional. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta dizer que o enorme crescimento econômico que foi iniciado com a Revolução Industrial no mundo todo, hoje está caindo de modo vertical. Até há pouco tempo, como todos sabiam, o país de mais acentuado crescimento econômico do mundo e que encostava nos Estados Unidos era a China. Pois bem, a atividade industrial na China, o país que mais cresceu nos últimos 30 anos, atingiu seu menor nível em 78 meses, ou seja, há mais de 6 anos. Outra consequência, a fragilidade crescente da economia mundial. Por quê? Porque os bancos não produzem riqueza nenhuma. Quem produz é a indústria.
o que os bancos devem fazer e não estão fazendo é ajudar a atividade econômica mediante crédito. Por que não estão fazendo? Simplesmente porque, obedecendo à obsessão do lucro, eles perceberam que com a especulação de valores mobiliários, eles ganham infinitamente mais. É verdade que o juro não é coisa simples para o pobre consumidor suportar. Aqui no nosso querido país, florão da América, o juro do cartão de crédito chega a 400% por ano. Bom, isso explica a crise brasileira. O Brasil não está isolado. O Brasil está dentro desse contexto global. É aquilo que o Hipócrates sempre dizia. Analisar um doente não é saber, não é enxergar apenas o membro dele que está doendo, é enxergar a totalidade do paciente. E hoje já se enxerga essa totalidade não só somaticamente, mas psicologicamente. Pois bem, a crise atual do Brasil não é o sintoma de uma doença ligada a políticos ou a partidos. Menos ainda uma moléstia passageira, conjuntural. Ela é o resultado da passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Como assim? Que história é essa? Pois bem, meus caros, a partir dos anos 30, o Brasil foi um dos países que, não obstante a Segunda Guerra Mundial, mais cresceu no mundo. E os autores, aí, pessoalmente, dessa política de industrialização, como todos sabem, primeiro foi o Getúlio e depois o Juscelino. De qualquer maneira, permaneceu o quê? Permaneceu o regime oligárquico. Ou seja, os marxistas dirão, bom, mas os políticos são prepostos da burguesia. Ele já não fala empresário, burguesia. Os weberianos do tipo Raimundo Fauro dirão, no Brasil, o estamento burocrático sempre foi onipotente. E, de fato, se a gente examinar o início da vida brasileira como colônia portuguesa, em 1549 é que chegou Tomé de Sousa. E ele veio acompanhado de 1.200 funcionários, civis e militares, e mais 5 jesuítas. Muito importante. Acontece que não havia povo. Os indígenas nunca foram considerados povo. Não tinham direitos. A partir de 1530, os degredados que para aqui vinham de forma crescente, tampouco eram povo. Ou seja, nós fizemos esta proeza histórica, criamos um Estado sem povo. A dominação oligárquica no Brasil sempre foi binária. Os homens do dinheiro, da riqueza e os grandes agentes políticos. Eles não vivem separados um do outro. Estão sempre de mãos dadas. E, de certa maneira, eles formam uma espécie de sociedade de fato. Ou seja, a sociedade não registrada em cartório. E essa sociedade, de fato, tem um objetivo econômico, claro.
E qual é o patrimônio, ou melhor, qual é o capital dessa sociedade de fato? Até há pouco tempo, foram os recursos públicos, o dinheiro arrecadado do povo. Por quê? Porque eles consideravam que esse dinheiro era manipulado por eles e, portanto, lhes pertencia. Acontece que essa ligação entre grandes empresários e principais agentes políticos sofreu com a passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro uma mudança fundamental. Qual foi? Hoje, quem manda neste país não são mais os industriais. Eu ainda sou de uma época em que, quando o presidente da Fiesp espirrava, o presidente da República caía de cama com gripe. Pois bem, nos últimos 20 anos, a participação da indústria no PIB brasileiro caiu de 36% para 9%. Um quarto. Em 20 anos. Quem é que manda agora nesse país? Ora, são os banqueiros. Vocês duvidam que quando a presidente Dilma Rousseff tomou posse e precisava nomear um ministro da Fazenda, ela consultou o Lula, por acaso? Se tivesse consultado, o Lula diria: fale com o Renato Setúbal. Acontece que o Renato Setúbal apoiou, graças à sua irmã, a Neca, ele apoiou a Marina. Então, a quem a Dilma teve que recorrer? Ao Bradesco. E é um episódio que é uma verdadeira caricatura, que mostra bem o caráter da Dilma Rousseff. Ela convidou o presidente do Bradesco, para ser ministro da Fazenda. O senhor Trabuco, que não se perca pelo nome. E ele chegou no Palácio do Planalto para uma reunião só com Dilma e Lula. Isso me foi contado por um sujeito ligado lá ao Palácio do Planalto. E depois o próprio Trabuco confirmou. Então começou a reunião, o Trabuco tirou umas papéis do bolso e disse: olha aqui, eu acho que quem poderia ser nomeado para o Banco Central é fulano. E, além disso, o que é importante é que no Ministério da Fazenda eu tenha tais e tais assessores. Aí a Dilma, com aquela habilidade extraordinária dela, virou-se para ele e disse: mas como? O senhor nem tomou posse e já está nomeando gente? O Trabuco encheu os papéis no bolso, se levantou e foi embora. E aí indicou quem? Indicou o Risadinha, indicou o seu funcionário, o Joaquim Levy. Pois bem, atualmente, o Joaquim Levy iniciou um ajuste fiscal. O que significa isso? Significa que é preciso corrigir o déficit orçamentário. O déficit está aumentando, porque as despesas estão aumentando ou permanecem iguais, mas a receita está baixando. Por que está baixando? Não há mais crescimento econômico. Não são os bancos que vão fazer crescer a economia. Então, meus caros, notem bem isso. O que é difícil sair nos jornais.
96,9% do déficit orçamentário é composto de quê? Dívida pública. Ou seja, apenas 3,1% do orçamento é déficit primário. Quer dizer, todo mundo sabe que é o orçamento primário, e o orçamento primário não, nesse orçamento primário não entram o endividamento público. E quem é que detém esses papéis da dívida pública e distribui ao mercado? Certamente não é agora não é mais o Joaquim Levy, mas, enfim, é o conjunto dos bancos. Ora, o ajuste fiscal do ministro da Fazenda corta o quê? Despesas sociais. Ele nem mexe na dívida pública. A dívida pública é fonte de receita considerável para os bancos. O resultado, enquanto a economia brasileira como um todo entrou em recessão, o lucro dos 4 maiores bancos privados no primeiro semestre deste ano foi 46% maior do que o lucro auferido no primeiro semestre de 2014. Como resolver isso? Estou chegando ao fim. Bom, se eu comecei dizendo que a política estava ligada à economia, nós precisamos ver o aspecto político e o aspecto econômico. Politicamente, a única maneira de começar a tratar o doente é enfraquecer o poder oligárquico. É indispensável passar paulatinamente de uma democracia meramente representativa, em que os detentores do poder econômico, além de terem o poder ideológico total dos meios de comunicação de massa, eles têm também a possibilidade de influir nas eleições, embora o Eduardo Cunha negue isso, né, porque ele acha que ele próprio é que deve financiar, não sei se com o dinheiro que ele acumulou na Suíça, mas enfim. A nossa democracia representativa nunca funcionou. O povo não tem soberania. Por quê? Porque a soberania não é, de jeito nenhum, apenas eleger representantes. Como disse Rousseau, a soberania não se representa. Porque se for dado o poder soberano a um representante, o seu titular primeiro perdeu esse poder. Quando o rei, nas monarquias tradicionais, estava cansado de reinar, o que ele fazia? Ele renunciava. Ele abdicava em favor do seu descendente. Pois bem, como começar a criar a verdadeira democracia, que, como afirmou em uma obra importante a professora Maria Vitória Benevides, é cada vez mais direta ou participativa. Como iniciar esse processo? Pois bem, na Constituição de 88, os oligarcas realizaram aquilo que sempre aconteceu no Brasil. Ou seja, a Constituição é uma fachada maravilhosa, é um edifício deslumbrante pela fachada. Só que a gente entra pela porta da frente e cai na senzala.
Ou seja, existem duas constituições do Brasil. Uma oficial, que é esta maravilhosa Constituição Cidadã, e outra real, que não tira poder algum aos oligarcas. Pois bem, a Constituição oficial declara no artigo 14: são manifestações da soberania popular, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, legislativa, não constitucional. Mas o artigo 49, inciso 15, que ninguém lê, porque aquilo é só tecnicalidade, ele diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar plebiscito e autorizar referendo. Ou seja, o procurador, o mandatário, tem poder absoluto sobre o mandante. Quer dizer, nós, povo, nós só podemos nos manifestar diretamente quando o Congresso Nacional autorizar. Mas a oligarquia esqueceu de dar uma trava na iniciativa popular legislativa. A Constituição diz assim: para o projeto de lei de iniciativa popular ser admitido na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso, é preciso a assinatura de 1% do eleitorado. Como nós temos agora, grosso modo, 150 milhões de eleitores, 1% dá 1,5 milhão. Ora, como todos sabem, em alguns casos isso foi conseguido, como, por exemplo, o projeto da ficha limpa. Aí entrou na Câmara dos Deputados, o que disse o presidente? E não era o Eduardo Cunha, hein? Precisamos fazer o reconhecimento de todas as assinaturas. Então, mesmo que eles tivessem um exército de funcionários para fazer esse reconhecimento, esse exército não ia funcionar porque o presidente não ia deixar, né? Então, este é um ponto importante. E é por isso, justamente, que atualmente, com a liderança da deputada Luísa Erundina, eu tenho tido o privilégio de me reunir com um grupo de deputados. Não é muito grande o grupo, são uns 30 ou 35 deputados. E eu tenho insistido muito com eles sobre o seguinte: existem dezenas de projetos de lei sobre iniciativa popular. Mas isso de acordo com o individualismo brasileiro e político, ou seja, cada deputado quer apresentar o seu, para depois ele dizer para o eleitorado: olha aqui, eu fiz esse projeto de lei, etc. Então eu tenho insistido muito com ele o seguinte: é preciso juntar forças no ponto mais fraco do adversário. Em matéria de soberania popular, é isto aí. E aprovar um projeto de lei sobre iniciativa popular legislativa que contenha a proibição dessa exigência. Estamos tentando. Agora, no plano econômico, desculpa, já ultrapassei, né? Mais 5 minutos. No plano econômico, nós precisamos reiniciar o processo de reindustrialização do país. A esse grupo de deputados eu disse: convoquem o presidente da Confederação Nacional da Indústria, que ele venha aqui para dizer qual a medida legislativa importante para que se dê início à reindustrialização.
processo de reindustrialização não será feito em pouco tempo, mas é preciso iniciar o processo. Segunda medida econômica, é preciso reduzir drasticamente o nível de endividamento público e aumentar substancialmente os impostos sobre a parcela mais rica da população. Imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas. Ora, essas transformações institucionais somente poderão ser realizadas se se conseguir concomitantemente, e aqui eu falo aos professores, aos alunos universitários, nós conseguirmos reformar a mentalidade coletiva. A mentalidade coletiva no Brasil foi deformada por quase 4 séculos de escravidão legal. O povo não acredita que ele tenha poder de exercer a soberania. Ele não sabe que essa soberania lhe foi usurpada. O povo, o povão sobretudo, continua venerando o homem rico. Ele tem poder porque ele é rico. E assim por diante. Além do que, a escravidão pôs na cabeça de todos nós o terrível privatismo do sistema capitalista. Ou seja, não existe bem público. Tudo, se não tiver proprietário, qualquer um pode ir lá e tomar conta. Veja-se, por exemplo, o conjunto das terras devolutas. É um trabalho, evidentemente, de gerações. Eu, como já disse que estou na 4ª idade, não chegarei a ver o resultado. Mas, gente, é preciso começar. É preciso iniciar, dar o primeiro passo. Se Deus quiser. Muito obrigada, professor Fábio. Agora eu passo a palavra ao professor Marco Aurélio. Bom, muito boa tarde. Eu queria começar, evidentemente, agradecendo ao SEDEC pelo convite, pela própria organização do seminário. Faço isso aqui na pessoa da presidente da minha mesa, Gabriela, e ao Cícero, que é o mandatário supremo do SEDEC. Né? E dizer da minha satisfação de estar aqui e de poder dividir essa mesa com uma figura tão ilustre quanto o professor Comparato. Eu acho que eu vou, evidentemente, pagar um ônus por ser o último a falar nesse seminário que foi tão rico, tão interessante. Eu assisti à sessão da manhã pela internet e assisti as duas não, aqui antecedeu essa sessão de agora. E eu tenho certeza que eu vou chover um pouco no molhado e vou tentar corrigir um pouco o texto que eu preparei para não ser muito repetitivo em alguns argumentos. E eu começo dizendo que, como toda crise digna deste nome, a atual crise política brasileira é grave e tem múltiplas dimensões. Primeira de tudo, ela é uma crise que reflete a crise global, mas está longe de ser uma crise que anuncia um esgotamento do capitalismo. Ao contrário, a crise global e a sua tradução é uma espécie de crise de crescimento que mostra muito mais os sucessos do que os fracassos do capitalismo. Sua capacidade de se objetivar no planeta e de impor suas regras sistêmicas ao mundo todo, sem contraste e sem contestações
categóricas, vertendo sangue por todos os poros, mas também criando facilidades sedutoras e novas modalidades de pensamento e ação, novos estilos de vida e de relacionamento. Um capitalismo movido à tecnologia, redes e conhecimentos jamais deveria ser lido como sendo puro sofrimento unilateral. Porém, na medida em que o ciclo atual desregulamenta e reestrutura a produção, ele produz efeitos perversos que não têm como ser contestados no curto prazo. Até porque as forças antagônicas estão na defensiva ou derrotadas. Trata-se, a gente poderia dizer, de um novo passo em direção ao capitalismo financeiro global. Vista do ângulo dos Estados nacionais, trata-se de uma crise que requer imensos esforços de administração e monitoramento. Não pode ser tratada como uma marolinha que chegaria às praias nacionais em ondas randômicas harmoniosas. Ela exige políticas anticíclicas e pró-cíclicas combinadas, inteligência estratégica e gerencial e, sobretudo, apoio social, até mesmo para que se assimilem às medidas amargas exigidas pelo monitoramento. O bom exemplo disso me parece ser, em escala global, o Syriza grego. No Brasil da última década, a crise foi tratada como um dado menor do jogo. Ela ficou clara em 2008, mas não foi abordada em termos sistemáticos, nem monitorada com cuidado. Anos seguidos de medidas anticíclicas praticamente empurraram para os bastidores as necessárias medidas cautelares pró-cíclicas, que terminaram por ser vetadas, deslegitimadas e estigmatizadas. A montagem da nova matriz econômica se fez de forma voluntarista, somente por meio de passos para frente, sem recuos táticos e sem acúmulo de forças. Deu nesse estrago generalizado que vemos hoje no Brasil. Nossa crise é de governo, mas é muito maior do que o governo Dilma. É uma crise institucional, ainda que não necessariamente venha a desembocar num desfecho de ruptura. Não me parece haver, no horizonte, nenhuma saída de tipo revolucionário pela esquerda, nem um retrocesso regressista pela direita. O futuro poderá ser sombrio, mas não será mais sombrio do que é o presente ou o passado imediato. A crise institucional, porém, está sendo manejada. E ela sugere, esse manejamento da crise, sugere a abertura de uma dupla possibilidade. Por um lado, o manejamento poderá garantir o prosseguimento de um governo cujos desacertos serão assimilados pelo sistema à espera de 2018. Por outro lado, o manejamento poderá viabilizar um tipo de armação suprapartidária manifesta ou oculta que substitua o governo sem sangue e sem dor. Também com os olhos em 2018, mas com uma preocupação maior com a vida imediata, com os efeitos imediatos da crise. Por que me parece ser possível dizer isso? Ou seja, que a crise é grave, tem um fulcro claro na má qualidade do governo atual, mas vai além dele, comprometendo o quadro institucional todo. Eu começaria a desenvolver esse ponto tentando fixar a ideia de que me parece absolutamente prudente deixar de lado, por ser simplória e não contribuir para um bom entendimento da situação, a ideia de que se tem hoje no Brasil um governo criminoso que se vale da corrupção para financiar seu projeto de poder. Eu acho essa ideia ruim, seja para travar a luta política, seja, sobretudo, para se fazer análise política. A corrupção está aí. Alcançou níveis sistêmicos, categóricos na última década e meia. Isso é um fato
que deveria ser reconhecido e enfrentado, a começar por parte daqueles que articularam politicamente o sistema, ou seja, pelo PT. Somente mediante um enfrentamento político sério dessa questão, o PT poderá voltar a ser um partido de esquerda que mereça esse nome, como foi ao longo de uma boa parte de sua história. Não deveria vestir a carapuça, como está fazendo, sem mostrar o rosto. Deixar-se atacar sem se defender, ou se defendendo mediante procedimentos retóricos e de agitação totalmente inócuos. A corrupção está aí como sistema. Ela impulsiona e justifica o fortalecimento do poder judiciário, versão nacional da judicialização da política. A Operação Lava Jato é um dado que ocupa o centro da situação atual e, portanto, da crise, com seus desdobramentos, que são imprevisíveis e incontroláveis. Jogará um papel expressivo no andamento do processo político brasileiro. Não haverá análise política eficiente que desconsidere tal fato, ou que personalize e veja no juiz Sérgio Moro um guardião isolado de uma política anti-PT, por exemplo. Ele hoje encarna a emergência de um outro sistema político, mais judicializado. Não se trata de uma pessoa, não há nele a dimensão vibrante do herói, por mais que se queira desenhá-lo assim, mas se trata de uma instituição. O fracasso da política econômica neodesenvolvimentista joga um peso na situação. Primeiro, porque desarrumou gravemente a economia. Segundo, porque não facilitou a emergência de uma proposta alternativa de política econômica. Hoje estamos inteiramente às cegas nesse terreno, por mais que se tente marcar posição. E, em terceiro, porque produziu a exigência de um ajuste fiscal, com suas implicações conhecidas em termos de austeridade. Por último, porque levou à paralisia dos programas sociais que deram força e eixo aos governos dos últimos anos. O segundo governo Dilma é um fiasco absurdo e sua contribuição à crise é descomunal. Trata-se de um governo sem perfil, sem coordenação e sem liderança. Seus dois ministérios, o de ontem e o de hoje, são quase patéticos, formados que foram, inicialmente, na ilusão de que todos se dobrariam a um coração valente consagrado pelas urnas, para depois ir sendo ajustado para acomodar interesses localizados e dar sustentação parlamentar ao governo. Não há um plano de ação. Não há nele um primeiro-ministro ou um presidente que articule o governo, apare arestas, converse com políticos, inclusive os de oposição. Não há políticas claras para o Estado e para a sociedade. Trata-se de um governo zumbi, literalmente. Um governo desse tipo está a produzir o emparedamento da presidente. Problema mortal no sistema presidencialista. E fato que agrava a desmoralização e a falta de liderança da ocupante do cargo. Todos a cercam, todos a criticam, não há gestos salvadores nem ombros amigos. Somente cálculos, interesses e lágrimas de crocodilo. A hora é da cisânia e dos falsos companheiros, dos velhos líderes que se querem salvadores da pátria, mas que nada perderiam com o fracasso retumbante de um governo que já foi carne de sua carne. O emparedamento de Dilma promove o fortalecimento de protagonismos impróprios, de lideranças substitutivas que não têm a devida legitimidade para agir em nome do governo, mas que mesmo assim o fazem, e ao fazerem, injetam novos fatores de instabilidade e de corrosão do poder presidencial. E com isso,
o governo Dilma gira em falso. Fica solto no ar, vai e volta da beira do precipício, mas pode perfeitamente não cair e chegar cambaleando a 2018. Por que um governo zumbi pode não cair? Uma resposta de tipo irônica. Porque, como os Walker Dead do seriado, foi atacado por um vírus desconhecido, contra o qual não se tem antídoto eficiente. Falando de modo sério, porque ele é produto autêntico do sistema que aí está e dos desacertos gravíssimos das forças progressistas, dos erros que elas cometeram ao longo do ciclo todo da democratização. Ou será que o PT e o PSDB não devem ser responsabilizados pela crise atual? Eles foram artífices da derrota da maior oportunidade histórica que se abriu para a esquerda democrática e social no Brasil. Optaram por se entregar a jogos de poder despojados de substância e dimensão projetual. O PT, por um lado, se deixou contaminar pela obsessão de conquistar o poder pelo caminho mais fácil, o do voto turbinado pela exacerbação do líder redentor e do poder estatal. Não produziu cultura democrática, não disseminou ideias e valores, não educou a cidadania, não construiu hegemonia, somente hegemonismo. O PSDB, por sua vez, entrou nesse jogo como voz de contestação formal, sem contrapor um projeto substantivo, sem apresentar e contrapor um projeto substantivo de tipo alternativo. O resultado foi uma polarização esvaziada de sentido, que envenenou a sociedade e potencializou o ódio e o desentendimento. O sistema que pariu o governo zumbi não pode fazer nada mais do que embalá-lo. Não tem antídotos contra ele. Precisa cercá-lo e fugir dele. Só no limite correrá o risco de tentar eliminá-lo fisicamente. Não é somente isso, evidentemente. Há o abraço de urso do sistema financeiro, que impõe um ajuste fiscal para si e amarra pernas e braços do governo. Os partidos estão em crise, mais atrapalham do que ajudam. O ambiente político está degradado, seja pela devastação produzida pela corrupção sistêmica, seja pela falta de ideias, seja pelos excessos da polarização que paralisou e envenenou o progressismo entre nós. A sociedade civil está viva, é verdade. Move-se, no entanto, por indignações seletivas, pela defesa de direitos, por liberdade de ação, mas não tem nenhum eixo claro de atuação. Ela é hoje um território à deriva, em disputa e em efervescência. Não falo apenas das ruas, mas também dos movimentos e das organizações. As vozes da sociedade civil não têm hoje particular poder de decisão, ainda que seu peso não seja desprezível. E há, por fim, o modo de vida atual, cuja incidência sobre a política e a democracia é simplesmente extraordinária. A vida atual pede alterações na política e na organização do Estado democrático. Os cidadãos não mais emprestam, creio eu, nem emprestarão lealdade a um sistema que vem como fechado em si mesmo. Querem participar, mas de outro modo. Tal demanda não tem sido atendida. Mudou a vida, mas não a política. O cenário está tomado pelo desgaste das instituições, pela crise dos partidos e pela atomização dos cidadãos. A democracia realmente existente perde qualidade e se converte ela mesma em componente da crise, que passa a ser, assim, de funcionamento e de legitimação. Como os governos produzem poucos resultados, a insatisfação cresce e se confunde
com indiferença para com a democracia. O problema, portanto, não é somente de liderança. O arranjo como um todo também está defeituoso. O mau desempenho de um presidente complica o quadro, evidentemente, e uma correção de rota ou uma troca de comando podem, eventualmente, ajudar a que se supere a crise em um primeiro momento. Se o arranjo, porém, não for modificado, aquilo que se eliminar pela porta da frente voltará pelos fundos. A reestruturação das relações de poder no espaço global produz múltiplos efeitos sobre os sistemas políticos nacionais, afetando a governança e a democracia. Antes de tudo, porque rompe os laços que uniam indivíduos e comunidades ao território, problematizando a ideia de nação. Fragmentação, deslocamento da classe trabalhadora, redução do poder das classes como fator de plasmação da sociedade e das identidades, individualização potencializada e conectividade intensiva fazem com que a experiência social se torne difícil de ser coordenada. Redes de indignação e de esperança surgem como uma possibilidade real, mas seu caminho esbarra nos limites sistêmicos, nas elites dominantes e nos desafios da vida cotidiana. O desentendimento cresce, complicando a formação de consensos e a definição de agendas progressistas. O desejo de participação se expande, mas não se coaduna com a política instituída. Eleições se sucedem, governos governam, mas o debate público permanece engessado pelo protagonismo dos profissionais de marketing, o que amplia a passividade dos cidadãos e promove a concentração elitista das escolhas. Nas esferas superiores do sistema político, o clima é de reoligarquização e de desdemocratização, o que se mistura com um forte moralismo nas bases da sociedade. Eu estou terminando. O mal-estar que há na democracia não deriva da crise econômica, ainda que possa ser turbinado por ela. O aumento da desregulação do capitalismo fez com que os sistemas ficassem mais tecnocráticos, deslocando a democracia para uma posição defensiva. A política ficou submetida ao mercado e a representação perdeu substância. A fragmentação e a falta de operacionalidade do sistema político fazem com que a democracia, em alguns países, fique bloqueada e, em outros, passe a ser alimentada por doses expressivas de corrupção e ilicitude. Nesse ambiente, os governos e a classe política pioram dramaticamente seu desempenho e deixam suas comunidades sem muitas saídas. Nos vazios que assim se abrem, vem à luz uma cidadania ativa, mas muito mal posicionada, muitas tribos e nichos identitários, um mercado apetitivo e indivíduos empoderados. Há muita concatenação entre economia, política e sistema de comunicação, o que ajuda a encapsular a democracia política. Mas há pouca articulação de tipo antagonista. Faltam coesão e unidade entre as classes e dentro de cada classe. Nem sequer os partidos irmãos conseguem agir em comum. Não se formam consensos amplos. No entanto, a democracia resiste. Projeta-se como democratização social. Expande-se como cultura e se impõe na vida familiar, nas escolas, nos relacionamentos e nos processos de tomada de decisões. Abre-se, assim, um campo para novos arranjos institucionais, novas formas de organização e experiências participativas, com o que se pode voltar a transferir poder político à democracia, dando-lhe melhor qualidade. A plena recuperação da democracia não cairá do céu, nem virá por simples atos de vontade. Necessitará de sujeitos que ajudem a reformular o arranjo sistêmico e a potencializar a presença cidadã nos espaços públicos. Redes de indignação e esperança
poderão cumprir parte desse papel. Mas tudo será mais difícil se não houver uma recuperação da esquerda, não como poder ou como governo, mas como posição política e cultural. Sem isso, a dinâmica política permanecerá torta. Não se trata, é a última passagem, de fazer o elogio retórico e doutrinário da esquerda, mas de lembrar suas possibilidades de contribuição efetiva para a conquista de melhores patamares de vida digna e de qualificação da democracia. Os valores da esquerda democrática não foram dissolvidos pela barafunda de convicções e disputas ideológicas. Continuam ativos e operantes, e poderão, se levados à prática, ajudar decisivamente a soltar a democracia das limitações liberais, por um lado, e da reoligarquização, da corrupção e da degradação ética, por outro. Não há por que ser pessimista. A vida inteligente, tanto na política quanto na sociedade, que ela produza seus efeitos. Obrigado. Obrigada, professor Marco Aurélio. Vou abrir agora a palavra para quem quiser fazer questões na plateia. Eu vou pedir para a Ivanete passar o microfone. A gente abre uma rodada de questões, umas 3 ou 4 questões, e aí passa a palavra para vocês de volta. Como é seu nome? Desculpa. Passa para ele. Boa tarde a todos. É um prazer rever o professor Marco Aurélio, meu professor Fábio Conder. Meu nome é Adami Campos. Na verdade, são 2 questões objetivas. O professor Fábio mencionou sobre o ponto de vista econômico a ideia de reduzir drasticamente a dívida pública e aumentar os impostos sobre os mais ricos. Professor, gostaria de ouvir o senhor a respeito se a taxação de remessas de lucros das multinacionais poderiam também ser um ponto nessa reforma econômica que o senhor precisou. Haja vista, eu não tenho a precisão nessa informação, mas no período do governo Fernando Henrique, essa taxação de remessa de lucros ela foi suprimida. Eu gostaria de saber do senhor qual é esse cenário e se ela se incluiria nessa proposta de alterações econômicas que o senhor fez. E, professor Marco Aurélio, nós temos essa redefinição do sistema mundo capitalista, onde a internacionalização ela se sobrepõe aos estados nacionais, né? Como seria hoje uma problematização da Estado-nação e do nacionalismo nesse contexto, desse momento? Como poderíamos pensar essa questão? Eu sei que ela é bem complexa, mas gostaria de ouvir o senhor nesse sentido. Obrigado. Boa noite, né? Eu sou Júlia, sou da graduação daqui, e o professor Fábio, ele na exposição comentou que o povo nunca se viu representado, né? Ao longo da nossa história, constantemente a gente não se vê representado no sistema que está aí. Eu fiquei com uma dúvida, talvez na época do PT, quando ele subiu ao poder, será que o povo também a classe trabalhadora também não se viu representada, ou ela se viu representada e foi traída? Queria fazer uma pergunta nesse sentido, assim. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Felipe. Queria fazer uma pergunta para a mesa, mas sobretudo com relação à fala do professor Comparato, que é o seguinte: essa semana saíram 2 notícias, do meu ponto de vista, escandalosas, que foram capa do jornal Valor Econômico. Na quarta-feira, a notícia era de que
o Banco Central, junto com o Tesouro Nacional, estavam orquestrando uma medida para acalmar os mercados, que consistia no seguinte: o Banco Central iria reduzir o prazo das operações compromissadas que ele faz diariamente com o mercado, e o Tesouro Nacional ia aumentar o lote de títulos da dívida pública indexadas à taxa Selic, as chamadas letras financeiras do Tesouro, que é um título que é remunerado pelas taxas de juros mais altas do planeta. E na quinta-feira, a notícia era de que o Banco Central tinha amargado um prejuízo da ordem de 119 bilhões nos últimos 12 meses, com operações de swap cambial. É uma espécie de garantia que o Banco Central ele garante que os donos do dinheiro graúdo não tenham prejuízos com a desvalorização do real. Minha pergunta é: o prejuízo foi de 119 bilhões, isso é maior do que o orçamento da saúde por ano de 2015, mesmo sem os cortes que foram feitos. E essas decisões, elas são medidas administrativas. A Secretaria do Tesouro Nacional julga que deve lançar títulos e o Banco Central julga que deve fazer swap cambial. Isso não passa por nenhuma instância decisória, não passa pelo parlamento. A Dilma, o presidente da República, parece estar alheio a esse tipo de medida, são medidas consideradas técnicas. Eu queria saber como a gente pode pensar em problematizar isso, em democratizar esse tipo de decisão. Por qual instância isso poderia passar? Para que alguém discutisse: olha, nós queremos gastar 119 bilhões de dólares com operações do Banco Central ou não, nós queremos trazer isso para outros fins, para não cortar direitos sociais, etc. Essa é a minha questão. Eduardo é sempre o quarto, né? Sempre o quarto ele faz. Quarta pergunta. Parece lugar marcado. Lugar marcado. Quem senta aí é sempre o quarto. Bem, a fala do professor Fábio Comparato foi interessantíssima, claro, aprendi muito com o senhor, mas o senhor termina falando da questão da democracia direta e da democracia política e uma ideia de grupos para valorizar a iniciativa popular. Eu tenho a impressão que esta é uma ideia que ela existe no Brasil há muito tempo, como ideia, né? Quer dizer, ela vem crescendo desde a Constituinte, especialmente, ela vem crescendo como uma ideia de participação. O PT teve lá aquela experiência do orçamento participativo e depois aquilo não deu em grande coisa. Então, minha pergunta é, como é que nós podemos construir isso? Parece que essa ideia de uma reforma, senão, veja, tem uma dimensão que poderia a gente começar a discutir aqui, reforma política. Eu sempre falo, toda hora falo, eu acho um absurdo o número de partidos, acho isso ilegível para a população, etc. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é discutir também mecanismos de participação. E as experiências que nós tivemos foram interessantes, mas não deram continuidade. A Constituinte brasileira, todo mundo fala, teve uma grande participação de vários grupos de pressão legítimos dentro da Constituinte e, portanto, ela teve um caráter popular muito interessante. E aí vem o Marco Aurélio e termina, não sei se termina, mas entra com o tema da crise institucional. E aí a pergunta é essa, quer dizer, claro, temos uma crise institucional, mas aparentemente não há nenhum consenso de para onde vamos, né? E eu volto a falar pela terceira, quarta vez, acho que a questão do número de partidos é absurdo no Brasil, isso torna tudo ilegível, né? Quer dizer, para o eleitor médio,
Agora, não há nenhum consenso mínimo entre cientistas políticos, não estou nem falando público, entre cientistas políticos, juristas, o que for, sobre um caminho que devemos traçar numa reforma institucional da nossa democracia. É isso. Obrigado. Bom, agora eu vou passar a palavra novamente aos professores, começando então pelo professor Fábio Comparato. Adame, você tem razão. Seria preciso taxar a remessa de lucros das multinacionais. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: cada vez mais as multinacionais não se estabelecem com sede no Brasil. A Google, que é um gigante da internet, agora veio trabalhar no Brasil. Sabe com quantos funcionários? 10. Tudo é feito em paraísos fiscais. É claro que a gente tem que levar em conta a questão do poder. O poder nesse país sempre esteve nas mãos de senhores de engenho, traficantes de escravos, grandes comerciantes, depois industriais e agora banqueiros. Mas em íntima ligação com os agentes políticos. E quando eu falo agentes políticos, não é só legislativo e executivo, não, é judiciário. O judiciário até hoje esteve ligado às grandes potências econômicas. Então é claro que ninguém abre mão de poder, nem mesmo o síndico de condomínio. Agora, de que maneira nós podemos abrir uma fresta nessa muralha oligárquica? Eu gostaria de receber sugestões, mas é preciso levar em conta o fato de que não só nós estamos hoje tributando os ricos em nível menor do que antes, como estamos eliminando possibilidades de tributação. Eu vou dar um exemplo. O governo Fernando Henrique, obedecendo ao clamor, não popular, evidente, mas dos empresários, ele decidiu estabelecer uma isenção para imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos para pessoas físicas. Com a falsa ideia, ou melhor, com a ideia brilhante, de que era preciso evitar a dupla tributação. Quer dizer, a sociedade já pagava imposto. A pessoa física que recebia os lucros não devia pagar imposto. O imposto das sociedades é 15%. Mas, com isso, meus caros, e mais a possibilidade de uma empresa, que isso é uma jabuticaba fiscal, ou seja, só existe no Brasil. Uma empresa pode distribuir juros sobre o capital próprio. E esses juros são abatidos, representam despesa da empresa. Pois bem, se nós estabelecêssemos a tributação aí, segundo o cálculo por alto,
que me foi dado, nós teríamos anualmente uma receita de 42 bilhões de reais. Eu acho que isso ajudaria um pouco o nosso ministro da Fazenda, né? Mas ele vetou. Essas duas medidas foram propostas pelo Nelson Barbosa. E ele vetou. Por que razão ele vetou? Eu só consultando o oráculo de Delfos, né? De modo que essa questão de taxação é um ponto delicadíssimo. Porque isso representa para os dominadores uma perda de poder econômico. Agora, quanto a Júlia, a representação do povo, se o povo brasileiro fosse realmente representado, o representante, ele só tem poderes que lhe foram dados pelo representado. Quando eu constituo alguém como meu procurador, ele tem que cumprir as minhas instruções. Ele não pode ir além. Eu pergunto a vocês se alguma vez um Congresso Nacional, ou um presidente da República, cumpriu estritamente uma instrução popular. Em primeiro lugar, o povo não dá instrução nenhuma no Brasil. Em segundo lugar, ainda que desse, isso não obriga o representante. Eu dou o exemplo que, a meu ver, é cabal do plebiscito e do referendo. Quantos referendos nós fizemos neste país? Um só. O referendo sobre comércio de armas de fogo. O que aconteceu? Nenhum partido político defendeu a ideia de proibição de comércio de armas de fogo. Na televisão e no rádio, quem é que fez a propaganda? As empresas de armas, claro. Eis o resultado da falta de representação. Eu vou chegar agora a um ponto terrível, realmente traumático. A verdadeira democracia representativa não é apenas o direito ou o poder de eleger, é também o poder de destituir. O recall existe em 15 estados da Federação Americana, só para governador. Muito bem. Quando se consegue o número de assinaturas para a proposta de nova eleição, o governador renuncia. Ele não quer ter a vergonha de ser destituído. Suponhamos que, num determinado momento onírico, nós tivéssemos aqui no Brasil o recall para chefes de executivo. Vocês imaginam que hoje, com a situação de desemprego brutal, 8,6% da força de trabalho, mas muito mais gente e que tinha possibilidade de trabalho independente e não conseguiu. Imaginem com a falta de recursos. Agora, cada vez mais, a casa própria, etc. E vocês imaginam que se alguém propusesse a introdução do recall só para a presidência da República, uma certa presidente ficaria no cargo? Então, eu digo, esse é um ponto extremamente delicado. Por que é delicado? Aí eu venho
o contraponto. Porque a Califórnia é o país que mais tem essas medidas de democracia direta. Pois bem, os grandes líderes capitalistas se organizaram e quase todas as propostas de iniciativa popular são financiadas pelas grandes empresas. E toda a propaganda em matéria de recall é financiada a favor do governo ou contra o governo pelas grandes empresas. Então vejam como não há saída fácil, mas de qualquer maneira, o fundamental é pôr na cabeça do povo essa consciência de que ele deveria ter poder soberano. Poder soberano não se confunde com governo. O poder soberano só se manifesta nas grandes questões de interesse nacional. Mas o povo não tem essa consciência. E repito, não tem essa consciência porque todos nós, sem exceção, nós fomos intoxicados desde o nascimento pela herança escravista. O povo acha que ele não tem direitos, ele tem a possibilidade de receber favores. E mais, desculpe se eu estou avançando muito. Hoje, com a eliminação do Estado Social, com os cortes de despesas públicas em saúde e educação em todos os países, a democracia vem se tornando o regime político menos confiável para a população. Fez-se agora nos Estados Unidos um levantamento de opinião pública. Se a democracia é o melhor regime político. Vocês sabem a tradição democrática dos Estados Unidos, desde a independência, né? Pois bem, aqueles que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, como seu criado, ainda acreditam que a democracia é o principal, o mais importante regime político. E, por causa dos horrores da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e do stalinismo. Mas aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, não. No primeiro caso, os que nasceram antes, 72% disseram a democracia é o melhor regime político. Os que nasceram depois de 45, 30% apenas acham que a democracia é o melhor regime político. Aqui no Brasil, ninguém sabe o que é democracia. Eles acham que democracia é essa barafunda aí. Segundo eu ouvi falar, e parece que foi confirmado, mas evidentemente não se quer que saia dos meios de comunicação de massa, apenas 7% do povo brasileiro acha que a democracia é um bom regime político. E cada vez mais pensa-se no quê? No regime militar. O povo, com a tradição escravista, está pouco ligando para os assassinatos, os estupros, as torturas, a ocultação de cadáveres, mas se lembra do milagre econômico. Então diz, naquele tempo eu tinha trabalho, eu podia ir a um hospital público, em vez de ciclovia, eu tinha escola pública. E agora? Nada disso. Felipe,
a dívida pública em todos os países do mundo hoje é um cancro. Ela aproveita enormemente aos bancos. Vou dar apenas um exemplo. Grécia. Todo mundo acompanhou o horror da imposição aos gregos e acompanhou o nosso showman, o showman deles, o Tsipras, né, que convocou um plebiscito em 70% de votos contra a aceitação das imposições da União Europeia, e ele retomou o poder e fez o acordo com a União Europeia. A grande maioria das dívidas públicas da Grécia é detida por bancos alemães. E foi, como todos sabem, foi a Alemanha o principal adversário, né, de se dar um desconto na dívida ou um remanejamento, enfim. Os senhores sabem quanto os bancos alemães, a partir de 2010, ganharam com a dívida pública grega? A modestíssima quantia de 100 bilhões de euros. De modo que, por exemplo, a nossa Maria Lúcia Fattorelli foi uma das auditoras da dívida pública da Grécia. E ela pôs o dedo na ferida sobre isso. Aqui no Brasil, já foi feita alguma auditoria da dívida pública? Como impedir que os bancos comandados pelo Banco Central não façam mais swaps de moeda estrangeira? Como impedir que o governo federal aumente a dívida pública? Uma coisa é importante, e nesse ponto eu quero me reportar ao velho Marx. Agora ele está ficando cada vez mais velho, né? Ele dizia: pensamento crítico não é uma paixão da cabeça, é a cabeça da paixão. E ele se manifesta pela indignação e a denúncia. Se nós tivéssemos meios de comunicação de massa, grandes meios de comunicação de massa, não controlados pelos empresários, nós poderíamos denunciar isso, esclarecer o povo. É por isso que uma outra medida que eu tenho proposto lá ao grupo de deputados liderados pela Luísa Erundina, o que é? Começar a abrir o setor de comunicação de massa. Por exemplo, há um projeto de lei aprovado por unanimidade no Senado, estabelecendo o direito de resposta no rádio e na televisão. Ele está há anos na Câmara dos Deputados. Não foi designado nem o relator da primeira comissão. Segunda medida, liberar as rádios comunitárias do bloqueio que foi imposto por imposição da Rede Globo. Finalmente, Eduardo Meirelles, eu quero... Moroni, Noronha, quer dizer que além de velho eu estou caduco. Pois é. Eu queria lembrar o seguinte: até hoje no Brasil, nenhum projeto de lei de iniciativa popular foi aprovado no Congresso.
Todo mundo lembra a ficha limpa, né? Ficha limpa entrou no Congresso com apoio da OAB e da CNBB. Aí eles disseram, nós precisamos conferir todas as assinaturas. Aí eles tiveram a ideia elementar de chamar 3 ou 4 deputados e disseram, vocês não querem apresentar o projeto? Eles apresentaram e foi aprovado. Então, nós não podemos esquecer essa barreira oligárquica, mas nós temos que continuamente fazer a crítica dela, como disse Marx, e suscitar a indignação popular. Não é indignação contra Dilma, Aécio, ou quem mais seja. Isso daqui não tem o menor interesse. Nós temos que explicar ao povo, por isso é que eu insisto, falando de uma universidade. Nós temos que ir, por exemplo, à periferia, como foi dito aqui. A professora Maria Vitória foi várias vezes. E compreender que o povo não é idiota. O povo sabe perfeitamente, quando nós explicamos, quais são os defeitos do sistema político e econômico atual. Mas ninguém explica para eles. O povo só é procurado por ocasião das eleições. Você vota em mim, que eu te arranjo o teu emprego, você está querendo emprego há tanto tempo, etc. Então, eu, de fato, embora pareça profundamente pessimista, eu tenho essa esperança, que é a última que morre, né? Nós ainda temos muito campo. Por exemplo, a professora Maria Vitória e eu criamos a Escola de Governo em 1990. Nós dirigimos essa escola durante 20 anos. Toda vez que nós íamos a um bairro da periferia, nós aprendíamos com eles. Não éramos nós os professores. É isso que tem que ser feito. Que história é essa? Os cursos aqui na USP ficam entre 4 paredes. Estágio é feito lá na Zona Leste, deveria ser feito lá nos fundões do sul de São Paulo. Então, gente, não despreze o povo. E há uma capacidade de ação que pode ser desencadeada por aqueles que se dediquem ao que há de mais importante em matéria de educação, a educação popular. Obrigada. Agora eu passo a palavra ao professor Marco Aurélio. Não, é um microfone meio agressivo esse. Bom, eu vou fazer uma intervenção bem rápida para considerar as 2 questões que me foram encaminhadas, né? E eu acho que elas estão, inclusive, bastante articuladas e, de certa maneira, é indiferente por qual eu começo. Eu vou começar pelo meu caro Adame, que está ali, porque ele foi o primeiro, né? E o Eduardo Noronha foi o último, então ele vai... Bom, o que eu posso dizer, o que nós podemos dizer a respeito da situação dos Estados nacionais numa época de capitalismo global? Eu acho que as ciências sociais estão há muito tempo procurando a resposta para essa questão, né? Eu não estou dizendo isso para fugir da sua pergunta, ainda que eu, sem nenhuma dificuldade, assumo a minha ignorância em relação a isso. Até porque eu acho que é um tema muito complicado, tem sido abordado por muita gente, mas eu acho que também esse tema não tem ainda um conjunto de ideias, força, de caráter consensual, para fundamentar uma nova explicação a respeito das coisas. Mas eu penso, em relação a isso, o seguinte: eu acho que o grande problema do mundo hoje
é o fato de nós termos um sistema global na economia sem termos um sistema global na política. Então, eu acho que esse é o grande problema que a humanidade vai ter que administrar, vamos dizer assim. Ela está administrando. Há tentativas de se fazer isso. Mas as tentativas mais bem-sucedidas, como, por exemplo, o Fórum de Davos, né, elas são feitas do ponto de vista da economia global, não do ponto de vista da política global. Né? De certa maneira, o Fórum Social Mundial foi uma tentativa de emprestar articulação política a um movimento global que se fazia em termos econômicos. Né? O Fórum Social Mundial está aí, mas ele perdeu um pouco a força de protagonista do processo. Pode ser que volte a recuperar. Mas eu acho que o problema todo, Adame, eu acho que seria explorar essa questão. Como é que um sistema que é global na economia, e até certo ponto é global também na cultura, né, gira sem ter uma globalidade no plano da política. Né? Porque a ONU, por exemplo, que em princípio poderia ser uma instância de articulação, não consegue. Especialmente porque ela é composta por estados nacionais que estão, cada um a seu modo, sangrando a céu aberto. Né? Porque qual é o grande problema? Os estados nacionais hoje estão obrigados a agir de forma reflexiva. Não reflexiva no sentido da reflexão, mas no sentido da reflexividade, no sentido da reatividade, como reflexo. Eles agem com pouca autonomia, com pouca margem de manobra. Os que têm mais potência, os que são potências médias ou grandes potências, conseguem se articular bem e criar formas de inserção no sistema que de algum modo os protegem. Os que não são potências ou que não têm inteligência estratégica em termos de política externa, não conseguem fazer isso ou fazem opções equivocadas. Né? E, portanto, ficam à deriva no mundo, sem poder de negociação nas esferas internacionais e, sobretudo, sem capacidade de criar filtros que bloqueiem a invasão do sistema econômico global. Esses que não conseguem, eu acho que o Brasil não consegue. É um dos que não consegue. Aliás, eu acho que a maioria dos países não consegue. Conseguem sobreviver, mas submeter os influxos globais a filtros seletivos, nem a Europa está conseguindo. Basta a gente ver, por exemplo, o que está acontecendo com a invasão migrante na Europa. Né? Não tem filtros ali para segurar isso. No caso do Brasil, no caso dos sistemas mais fracos, vamos dizer assim, eu acho que o problema, evidentemente, é pior. Mas o meu ponto não é ficar fazendo uma radiografia disso. É dizer assim, essa situação em que há um sistema econômico global sem os devidos arranjos econômicos globais, faz com que os sistemas políticos nacionais entrem em crise. É onde eu chego na crise institucional. Para mim, a crise institucional deriva disso. Deriva de uma espécie de infarte do sistema de instituições políticas por efeito da invasão do sistema econômico global do capitalismo. Né? Então, as instituições são progressivamente desmontadas ou enfraquecidas. E elas têm que ser reinventadas, que foi um pouco o ponto que eu tentei salientar aqui. A reinvenção institucional é uma exigência de sobrevivência do que existe de nacionalidade e é uma exigência cívica dos cidadãos. Só que, claro, a reinvenção institucional não é uma coisa que você formula num papel e decreta. É um processo longo, para o qual eu suspeito que, ficando só no Brasil, nós progressivamente fomos ficando despreparados para fazer. E o meu ponto, o ponto que é quase a minha obsessão, é de que nós ficamos despreparados porque nós nos deixamos iludir por essa polarização que envenenou a sociedade. Nós ainda estamos movidos por ela. A gente ainda acha que o Brasil funciona na base de PT contra PSDB. E há muito tempo não funciona assim.
Não é isso. O Brasil é muito maior do que esses dois partidos espantalhos. É muito maior que isso. Eu estou aqui na frente do Luiz Eduardo, que é um antropólogo que tem uma pesquisa, um trabalho de pesquisa fantástico, que mostra que o Brasil pulsa. O Brasil, o coração do brasileiro bate. Não é essa coisa medíocre que virou essa batalha política polarizada. Né? Então, e acho que a batalha política polarizada, além de ter sido um descarte da maior oportunidade histórica que se abriu para a esquerda democrática e social no Brasil, acabou por envenenar também a própria academia. Né? Você constatou na sua ideia de que faltam consensos, que está faltando consenso entre nós, não entre nós dois, né? Mas na academia. Nós não sabemos direito que mapas abrir para investir em termos de pesquisa no sentido positivo da palavra. Né? Como é que nós, que somos cientistas sociais, pagos pela sociedade para pensar, não conseguimos projetar um desenho razoável de país? Como é razoável? Como é possível isso? Assim, não tem ensaiado. Né? Então, eu acho que a crise institucional tem essa dimensão. Ela não é uma crise só que tem defeitos do governo, defeitos dos partidos. Ela é uma crise de natureza cultural, em que o sistema político não absorveu ideias. Né? E, volto a dizer, não vou ficar batendo nisso, não absorveu ideias porque foi apresentado a um cenário político de tipo polarizado, sem substância. Então, acho que seria essa a resposta que eu poderia dar para as duas perguntas. Obrigado. Obrigada. Bom, eu vou encerrar essa mesa, então, e parabenizando os dois palestrantes, agradecendo a presença de todos. Eu vou chamar o Cícero para fazer o encerramento do seminário. Bom, estamos encerrando então esse seminário sobre a crise política. Eu quero mais uma vez agradecer os expositores convidados pela sua disposição de prestigiar esse evento, não só isso, por terem preparado, elaborado uma exposição para este evento, e agradecer também os funcionários que colaboraram para viabilizar materialmente esse seminário. Eu cito aqui a Ivanete, a Eunice e o Sandro, que também gostaria de mencionar e expressar um agradecimento público. Quero dizer também que fiquei muito feliz, não só como diretor-presidente do SEDEC, mas como professor dessa faculdade, pelos resultados desse seminário. Né? Por dois motivos. Primeiro, porque nós conseguimos realizar um seminário universitariamente, quer dizer, com espírito universitário. Significa com densidade intelectual, com críticas, às vezes duras, mas fundamentadas e argumentadas. E terceiro, porque fizemos um seminário com respeito. Respeito às posições divergentes, vocês viram claramente aqui que as posições contrastaram bastante em relação ao diagnóstico da crise e as perspectivas, né? E respeito às pessoas que as elaboraram. Segundo, eu fiquei contente também porque vi que todos os convidados tomaram o tema da crise para fazer um balanço da experiência social, política, moral dos brasileiros. De uma certa maneira, cumprindo o papel, não diria o papel de professores, simplesmente, ou de especialistas em diferentes áreas de conhecimento, mas o papel de intelectuais. Dá um sentido ao presente. Né?
ainda que, no debate ficou claro isso, que o futuro se mostre bastante nebuloso. Eu não estou dizendo aqui incerto, porque o futuro é sempre incerto, né? Mas um futuro que nós estamos vendo bastante carregado de uma névoa espessa, difícil de enxergar à frente, né? Mas isso significa, a meu ver, eu vou aqui um pouco pegar carona com a definição de crise que o professor Luiz Eduardo apresentou aqui, a crise como autonomização da conjuntura, e se ele me permitir, eu vou dizer, a crise como autonomização do presente, né? É como se na crise, o presente se descolasse, né, do fluxo normal do tempo, né? Se descolasse da sua conexão, que a gente podia dizer assim, normal, de se ligar ao passado, por um lado, e ao futuro, por outro, né? A crise, um descolamento do presente, o que significa o seguinte, significa que, de uma certa maneira, o presente está solicitando, demandando uma revisão das narrativas. De uma certa maneira, o que nós fizemos aqui foi tentar revisar a obra, para usar de novo a expressão que o professor Luiz Eduardo usou. Claro, isso embute uma boa e uma má notícia. A má notícia é que, enquanto que o presente teima em ficar descolado do fluxo normal do tempo, nós vamos viver o presente como dor. Provavelmente, com mais dor, se intensificando no futuro próximo, né? no desenrolar próximo dos acontecimentos. A boa notícia para os intelectuais, né? Significa que é uma oportunidade justamente de nós fazermos uma revisão das narrativas, ainda que elas sejam divergentes, ainda que elas sejam contrastantes, né? Porque o primeiro maneira de enfrentá-la é justamente tentar fazer justamente essa recomposição do fluxo normal do tempo, né? Mensagem final. Precisamos fazer outros debates, muito mais debates desse tipo que nós fizemos hoje, com posições contrastantes, com visões contrastantes sobre o passado, sobre o presente, né? Para nós justamente cumprirmos o nosso papel, não só como especialistas ou professores, etc., mas um papel de intelectuais, que também acho que se espera do ambiente universitário. Tá? Então, agradeço ao público também pelo prestígio de ter passado o dia todo aqui, né? E, segundo foi dito aqui, na transmissão online houve mais de mil visualizações no seminário. Bom, enfim, é isto. Obrigado.